Nós podemos comparar o plano de Deus, quando Deus criou todas as coisas, a um campo de futebol. Porque um campo de futebol, dos lados. E nesses dois lados, cada lado é ocupado por um adversário do outro. E quando Deus criou todas as coisas, apesar de tantas tentativas de destronar Deus, principalmente começando ali depois da Idade Média, com o Iluminismo. Se não me engano, foi Descartes que disse que Deus ia morrer com o passar do tempo. Que a ciência ia mostrar que, na verdade, tudo aquilo não passava de mito. Mas em pleno século XXI, aqui estamos nós, adorando um Deus verdadeiro. E as descobertas mais recentes têm acendido não apenas luz, não apenas esperança, mas têm mostrado que a nossa fé não tem nada de absurdo. Pelo contrário, só comprova aquilo que foi predito pelas Escrituras. Até mesmo as histórias do livro de Gênesis, porque é simples. Se Gênesis é um mito, se a criação é um mito, então todo o restante da Bíblia é colocado em xeque. Se Deus não criou os céus e a terra, se Deus não fez o primeiro casal, então da mesma forma que Gênesis não é verdadeiro, então a vinda de Jesus foi uma fraude. Há uma volta de Jesus que nós aguardamos, seria algo contestado, porque o livro de Gênesis está errado. Mas não. As provas, as evidências, eu fico tão impressionado que Deus levantou tantas pessoas, tantos cientistas, para poder mostrar que aquilo que Ele disse, aquilo que aconteceu, aquilo que está registrado, foi verdadeiro. Não foi um mito. Aconteceu. Assim como Deus criou os céus e a terra, assim como Jesus veio a esse mundo, e não há dúvidas do Jesus histórico, de registros e registros de pessoas que colocaram e registraram no primeiro, segundo século, a respeito de um Jesus que veio a esse mundo e que seus discípulos haviam dito que ele havia ressuscitado dentre os mortos. E registros fora das Escrituras. E quando Deus criou todas as coisas, Deus criou a humanidade e todas as coisas, como aquele campo de futebol que nós estávamos vendo agora há pouco. E olha o que é interessante. Quando Deus criou, e criou ali a humanidade, Deus preparou todo o ambiente, todo o ambiente da criação. Nós podemos voltar com aquele campo de futebol, por favor. Aleluia, pensei que o irmão tinha bugado. E quando Deus criou, e ali nós olhamos o meio, o ambiente que Deus fez, ali no gol, nós temos a paciência. Você sabe que um time precisa ter zagueiro. Quem gosta de jogar na zaga aqui? Quem gosta de jogar na zaga? Cadê os zagueiros? Cadê os zagueiros? Olha aí os zagueiros. Mas é zagueiro bom, não é? Não é aquele zagueiro que dá chutão para frente, não é? Nesse lado do campo, Deus colocou aquele zagueiro que domina a bola, que sai com a bola. E nós temos dois zagueiros. De um lado temos a mansidão e de outro a paz. Nesse lado do campo, também tem lateral. E nós temos tanto do lado direito quanto do lado esquerdo a amabilidade. Porque é um ambiente agradável, amável.
Mas existe também aquele meio de campo, aquele que liga, aquele que é conhecido no futebol brasileiro como volante, que conduz a bola, que leva a bola até o meio de campo, conduz a bola ao ataque. E nós temos de um lado a bondade e de outro a alegria. Mas também precisa de atacante. Quem joga no ataque? Cadê os atacantes? Os atacantes, cadê? Levanta o braço os atacantes aí. Tu é zagueiro ou atacante, rapaz? Tu é zagueiro ou atacante? Nos dois. É quem é um jogador completo, viu? No gol também, quando precisa. Eu tô achando que tu joga mais do lado de fora, como gandula, viu? E no ataque, de um lado, nós temos aquele ponta direito e o ponta esquerda. De um lado nós temos a fidelidade e de outro o domínio próprio. Cada atacante indo pelo lado do campo, mas falta uma peça. Falta uma peça. Está faltando o maestro do time. Aquele que conduz a bola, que tem aquele toque perfeito, o famoso camisa 10. E aqui, o camisa 10 desse lado é o amor. Eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Quando Deus nos criou, quando Deus fez o primeiro casal, e não tem jeito, todos nós descendemos do mesmo homem e da mesma mulher. Não tem jeito. Quando Deus criou o primeiro casal, Ele colocou nesse lado do campo. Exatamente desse lado do campo. Podemos mostrar esse primeiro casal que foi criado e cujo técnico desse lado do campo é o próprio Deus. Um técnico é aquele que dá as ordens. Um time, não existe um jogador jogar do jeito que quer, do jeito que gosta. Não. Precisa seguir as orientações do técnico. E Deus, Ele deu as regras que governariam esse relacionamento. Lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Eu vou ler com você essa passagem. Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Nos primeiros capítulos da sua Bíblia. Dos versos 15 ao 17, até eu vou pedir que mostre, que coloque aí na tela para a gente. Isso. Olha o que fala o texto. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Esta foi a ordem dada pelo próprio técnico. Ele deu as diretrizes que governariam esse relacionamento. Ele disse exatamente como é que nós temos que proceder nesse lado do campo. Nesse lado do campo que nós nos encontramos, ou que eles se encontravam. Só que tem um detalhe. Aprenda uma coisa muito importante. Apesar de Deus querer que você o ame, apesar de Jesus ter feito tudo por você naquela cruz, apesar de Deus não querer que nenhuma alma se perca, Ele dá a todos nós a liberdade de escolha. E Deus, Ele mostrou o outro lado do campo para aquele casal. Só que nesse outro lado do campo, oposto ao que nós observamos no gol, nós temos a discórdia. Os dois zagueiros, de um lado, a inimizade, e de outro, a ira. Ali, na lateral,
Na lateral nós temos o ciúme e a idolatria. Nós temos no meio do campo, ali no meio do campo, aqueles dois volantes. Nós temos de um lado egoísmo e do outro a inveja. Tem dois atacantes que destroem esse lado do campo. De um lado, nós observamos que tem acabado com a nossa sociedade a prostituição. Do outro, a embriaguez, que nós podemos considerar os vícios de uma forma generalizada. E enquanto naquele lado do campo que Deus planejou, ali no meio do campo, número 10, é o amor, do outro lado, o que nós temos é o ódio. Ou muitas vezes, a indiferença. E quando Deus criou aquele casal, Deus deu as diretrizes. Vocês podem comer de qualquer fruto, de qualquer árvore, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desse fruto vocês não podem comer. Agora olha o que é interessante. Você tem que entender que a mesma tentação que mexeu com o coração de Eva e consequentemente afetou Adão, é a mesma que acontece hoje nos nossos dias. Porque olhe comigo no capítulo 3 agora, versos 5 ao 7. E vamos até projetar essa passagem. Olha o que diz. Porque Deus sabe. Era a serpente conversando com a mulher. Eu vou só voltar um pouquinho no verso 4, que diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque preste atenção, a serpente mostrou o fruto. E nós sabemos que aquela serpente era o próprio diabo. E a serpente, a mulher disse: não, Deus disse que eu não posso tocar neste fruto, porque caso contrário eu morrerei. Mas olha, enganando a sociedade. E é o que mais nós vemos hoje. As pessoas estão tirando Deus da nossa sociedade, das nossas famílias, das nossas escolas. E está aí o resultado. O engano tem gerado destruição. Mas olha, continua o versículo. Agora olha no verso 5. A serpente dizendo: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Sabe o que o diabo diz? Deus não sabe o que é melhor para você. Deus não se importa com a sua vida. E quantas vezes essa mentira não levou jovens, adolescentes, adultos a caminharem uma vida totalmente distanciadas de Deus? Quantas famílias não foram destruídas por causa dessa mentira? Agora olha o verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, fizeram cintas para si. Eu não sei se você prestou atenção. O grande problema nesse momento é que eles estavam dizendo: nós sabemos que é melhor para a gente, não precisamos de Deus. Exatamente o que acontece hoje na nossa sociedade. Quando você resolve seguir os próprios desejos pecaminosos do seu coração,
Quando você resolve criar suas próprias regras, seguir as suas próprias leis, as suas próprias vontades, você ignora completamente, e Deus havia falado para aquele casal que estava numa plena harmonia, do lado do campo extraordinário: no dia em que comereis este fruto, certamente morrereis. E você talvez se pergunte: mas eles morreram? Sim. Foi exatamente isso que aconteceu. Como vai mostrar agora na imagem, eles passaram para esse outro lado do campo. A morte espiritual foi instantânea. A morte física veio depois com o tempo. Mas a espiritual foi instantânea. A separação do homem de Deus. Você tem que entender. Você tem que entender muito bem isso no Evangelho. E você tem que entender muito bem, como você está vendo aí na imagem, o plano de Deus. Porque talvez você se pergunte assim: pastor, mas Deus não sabia que isso ia acontecer? Um dos atributos de Deus é a onisciência. Ou seja, o conhecimento prévio, antes que o mesmo aconteça. E Deus sabia tanto que isso ia acontecer, que antes de qualquer coisa já havia planejado o que Ele faria para que o pecado fosse resolvido. Já havia planejado o seu Filho Jesus. E a primeira passagem que nós vemos nas Escrituras que falam de Jesus Cristo está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E eu vou ler para você. Podemos projetar. Diz assim, capítulo 13, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Exatamente o que aconteceu na cruz do Calvário. Feriu o calcanhar de Jesus. Mas este ato, em que a serpente estava bolando, que o diabo achava que ia destruir de uma vez por todas o Filho de Deus, era o plano de Deus para resolver o pecado da humanidade. Esse Jesus, sendo Deus, o livro de Filipenses, de uma forma extraordinária, mostra que Ele, sendo Deus, deixou a sua glória. Não tem amor igual a esse. E habitou entre nós. Foi isso que Jesus fez. Ele veio a esse mundo. Por causa da humanidade, por causa de mim, por causa de você, por causa de todos nós. O único nascido de mulher que não pecou. No século IV, no Concílio de Nicéia, o arianismo, que era uma doutrina influenciada pela filosofia grega, dizia que Jesus, por ter vindo em carne, não podia ser Deus. Mas naquele concílio, foi resolvido esse problema. E a partir daquele momento, com os argumentos das Escrituras Sagradas, não houve dúvidas que esse Jesus, que veio em carne, habitou entre nós, Ele é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo humano. E talvez você pergunte por que tinha que ser Deus e humano. Tinha que ser humano para sentir a dor que você sente, para ter as tentações que você tem, para chorar como você chora, para se entristecer como você se entristece, para sentir na pele o que passa com cada um de nós. E ao mesmo tempo, Ele precisou ser Deus, porque o único que poderia resolver o problema do pecado é o próprio Deus, que se fez carne e habitou entre nós. O apóstolo João, no Evangelho de João, capítulo 1,
falando a respeito de Jesus. Ele diz assim para a gente, falando a respeito de Jesus. Capítulo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus, aqui traduzido como Verbo de Deus. Mas a ideia é o sopro de Deus. O sopro de Deus. Esse mesmo Jesus que estava no dia da criação, porque quando nós olhamos na criação do homem e da mulher, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Está no plural. Façamos. Porque ali estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quando fala que nós fomos criados à sua imagem e semelhança, porque de todos os seres criados, nós somos os únicos que agimos com o intelecto, com o raciocínio. Os animais agem por instinto, o instinto da sobrevivência, o instinto da procriação, mas nós agimos com inteligência, com poder de escolha, sabendo o que é bom, o que não é, o que é certo, o que é errado. Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Só há uma forma de nós nos relacionarmos com Ele, se nós fôssemos semelhantes a Ele. E Jesus veio a esse mundo. Que amor impressionante. Quando você lê o Velho Testamento e você fica tão confuso com tantas coisas, entenda um conceito primordial. Todo o Velho Testamento aponta para o fato de que Jesus viria e seria o sacrifício vivo pelos nossos pecados. Você acha que aquela Páscoa no Velho Testamento, aquele Cordeiro perfeito, por que você acha aquilo era um retrato? Era uma figura que apontaria para Jesus Cristo. Por isso que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E esse Jesus morreu na cruz, no nosso lugar. Nesse lado aqui do campo, ele se fez pecador, o único que não pecou. Morreu pelos meus, pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Que amor extraordinário. Talvez você tivesse coragem de morrer por alguém que você ama muito, que é sangue do seu sangue. Mas Jesus morreu por todos nós, independente dos nossos atos, independente das escolhas erradas que já fizemos na vida, independente de quantas besteiras cometemos, naquela cruz ele pagou uma única vez por todas, todos os pecados da humanidade. Que coisa extraordinária. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse Jesus, ao morrer naquela cruz, ele serviu de ponte para que nós pudéssemos nos conectar novamente a Deus. Olha, nós nos encontramos desse lado do campo, mas quando nós abrimos os nossos corações, reconhecendo nossas limitações, isso é muito importante você entender. Primeiro, entenda que ninguém matou Jesus. Ele deu a sua vida pela humanidade. Na hora certa. Ele se fez sacrifício por você, pelos seus pecados. E ao mesmo tempo, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 8. E é muito interessante você entender esse versículo, porque o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele fala exatamente de um problema do ser humano. Ele diz assim, nós vamos do 8 ao 10.
Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração crerdes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. E por que eu fiz questão de ler esse livro para você? Esse versículo? Porque aqui o apóstolo Paulo está tratando de um grande problema, que é um problema que durante a história da humanidade se repetiu por várias vezes. Para suprir a carência de Deus, as pessoas tentavam alcançar, resolver o problema do pecado através de boas obras. E era isso que acontecia aqui, na igreja de Roma, na cidade de Roma, aos romanos. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, não é assim. É nós entendermos que nós nascemos no pecado, que Jesus morreu no nosso lugar naquela cruz, e pela fé que Ele veio a esse mundo, morreu por mim e por você, entregarmos as nossas vidas para que Ele seja o Senhor de nossas vidas. Adão e Eva rejeitaram a ordem de Deus. Se nós abrirmos os nossos corações, entregarmos nossas vidas a Jesus, nós saímos desse lado do campo e passamos para o outro lado. E a Bíblia diz, todos nossos pecados são perdoados. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todos. E talvez você pergunte aí, pastor, meus pecados foram perdoados? Eu vou pecar à vontade? De forma nenhuma. Quando tomamos essa decisão, nós nos tornamos uma nova criatura. E agora, essa nova criatura tem uma característica distinta. Mesmo errando, mesmo falhando, quer ser santo, como Cristo é. É uma marca dessa nova. Mas não tem problema, talvez você esteja todo esculhambado, com uma vida toda errada. Hoje é dia de você tomar a decisão que vai mudar para sempre a sua vida. Não precisa você consertar, não precisa primeiro você deixar, não precisa primeiro você resolver aquele pecado. Jesus diz, vinde a mim como estáis, cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, pois o meu jugo é leve e suave. Vou dizer para você uma coisa, quem transforma uma vida é Jesus Cristo. Quando nós tomamos essa decisão e saímos desse lado do campo e passamos para o outro lado, olha, primeiramente, todos os seus pecados são perdoados. Em segundo, Deus começa um processo de transformação em nossas vidas. E nós vamos ter uma nova vida. E vai ser visível. As pessoas verão a transformação no seu coração. Porque aquilo que está aqui resplandece para fora. Eu pergunto a você. Primeiro você tem que entender. Só resumindo. No início, a humanidade estava com Deus. E aquele primeiro casal decidiu ir para o outro lado do campo. Hoje, nós nascemos desse lado do campo. Mas se nós tomarmos a decisão de abrir os nossos corações, fazermos o oposto, decidir obedecer a Deus, fazer dele o Senhor de nossas vidas, nós saímos desse lado e passamos para esse outro lado. A decisão é sua. E essa é a grande interrogação que eu deixo para você. Nessa noite, abrir o seu coração. Entregar a sua vida a Jesus. É uma nova vida. Não importa o que aconteceu. É uma nova vida. Você não vai responder para mim. Eu quero que você baixe sua cabeça.
Você vai responder isso para Deus, de cabeças baixas. De cabeças baixas. Eu quero que você, com muita sinceridade no seu coração, de onde você estiver, com muita sinceridade. Hoje é a hora. Hoje é o dia. Deus está chamando uma nova vida. Mas você precisa querer. Do lugar que você está. Você quer nesse momento abrir o seu coração e entregar a sua vida. Não é uma igreja. Não é uma religião. Não é disso que está. É a Jesus Cristo. Cabeças baixas. Se você quer tomar essa decisão, você que está aqui no auditório, do lugar que você está, levante o seu braço. Só faz levantar o seu braço. Do lugar que você está, de cabeça baixa. Isso, continue de cabeça baixa. Só levante o seu braço. Isso. Mantenha o braço levantado. Quando alguém entregar um papel para você, você vai poder baixar. Mas enquanto não entregar o papel, não baixa. Ótimo. Mas alguém quer tomar essa decisão? Assim como essas pessoas que aqui estão. Que estão dizendo sim, eu quero. Eu quero fazer de Jesus o Senhor da minha vida. Quando você receber um papel, você pode baixar o seu braço. É uma decisão que só você pode tomar. A Bíblia diz que pai não toma por filho, filho por pai, marido por esposa, esposa por marido. Quando você receber o papel, você pode baixar a sua mão. Eu queria tanto que você tomasse essa decisão. Mas é algo que só você. Deus queria tanto que você tomasse essa decisão ao ponto de enviar o seu próprio filho para morrer no seu lugar. Mas só você pode fazer isso. Ninguém pode fazer por você. Você que está acompanhando de onde você... É uma decisão que muda. Para sempre. Traz. Fica sentado que vão levar até você. Mas alguém quer acompanhar essas pessoas e tomar amém, amém. É uma decisão única. Eu louvo a Deus, porque um dia eu entendi que eu precisava de Jesus. Isso muda as nossas vidas completamente. Vamos orar por você. Pai, o Senhor conhece mais do que ninguém os nossos corações. O Senhor sabe quantos que aqui estão, que abriram seus corações para Ti. Entregando suas vidas para que sejas o Senhor de suas vidas. E assim comece uma nova história. Uma nova vida. Aqueles que estão assistindo em outros lugares, o Senhor também sabe aqueles que abriram seus corações e se entregaram a Ti, que o Senhor os abençoe. Seja, toma de conta. Assim nós te rogamos e pedimos. No nome do Teu Filho. Amém. 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 Agora dê uma olhada para a pessoa do seu lado e diga, olha, o melhor time de todos é o time de Jesus. Esse não perde. Desejo uma ótima semana para a pessoa que está ao seu lado aí. Uma semana abençoada no Senhor Jesus. E você que acompanhou a gente, que Deus abençoe você grandemente. E até a próxima, se Deus quiser.